E aí, galerinha de axé, tudo bem? Hoje eu tô publicando dois vídeos, né? Eu falei primeiro sobre a crítica que estão fazendo aí ao Ilá de santo, que os santos de hoje não soltam mais Ilá. E eu vou adentrar um outro espaço aqui que também tem me incomodado. É essa discussão que orixá é africano, orixá não é brasileiro. Gente, eu vou ser bem sincero, todos vocês aqui, com todo respeito aos que pensam diferente, porque a última coisa que eu quero aqui é ofender, a última coisa que eu quero aqui é desrespeitar a crença do outro. Até porque é recíproco essa questão ética, essa questão de transparência, mas com certo limite. Mas tem coisas que não dá pra fingir que a gente não tá percebendo, não tá vendo. Isso é babaquice, é palhaçada, desculpa usar o termo. As pessoas não têm coragem de falar, mas eu tenho que falar porque essa é a essência do Babá Anderson. Essa briguinha ridícula que o orixá é africano, que o orixá não é brasileiro, que o orixá é brasileiro, que o orixá é baiano, que o orixá é nordestino. Orixá é universal, primeiro ponto, acabou. O orixá sendo a energia universal, explica pra mim uma coisa, a natureza ela está presente em qual parte do universo? É só na África? É só lá no Amazonas? É só aqui em São Paulo? É só na Bahia? Gente, pelo amor de Deus. O orixá ele é universal. Sendo uma força universal, ele se manifesta em toda a humanidade, embora de formas diferentes. Hoje está uma briga ridícula pelo tal do purismo. Eu já falei e repito, candomblé é brasileiro, não podemos falar em purismo, mas agora está entrando a outra questão, que está uma briga aí, que está existindo a desconstrução, que eu respeito a quem assim acreditar. Mas dizer que orixá fulano não existe, orixá ciclano não existe, orixá beltrano não existe. Se não existir para você, meu colega, beleza, tudo bem. Mas respeita que pra mim existe. Se Iemanjá Ogunté pra você não existe, pra mim existe. Se Opará pra você não existe, pra mim existe. Se Acessu pra você não existe, pra mim existe. Se Ibaru pra você não existe, pra mim existe. E assim sucessivamente. Eu acredito que a base do respeito é esse entendimento da diversidade cultural e religiosa baseado na subjetividade e experiência religiosa de cada indivíduo. Daí vem essa briguinha ridícula em rede social, em Facebook, Instagram e até no YouTube, que não existe. Ai, que o candomblé brasileiro inventa as loucuras. Calma aí. Eu concordo em partes que o candomblé exagera sim em muita coisa que não existe de fato. Alguns dogmas, que é mais um regime de escravidão, de humilhação, é pai de santo roubando, extorquindo, tomando dinheiro dos outros, fazendo as pessoas passarem fome em prol de pseudas obrigações. Mas quando envolve a parte de orixá, que aí entra outros grupos falando que orixá tal não existe, eu acho isso, eu acho não, isso é uma falta de respeito. Porque a minha fé é essa. A minha fé no orixá é embasada na minha vivência religiosa. A sua fé no orixá é embasada na sua vivência religiosa. Eu não tenho esse poder para dizer que a divindade A, B ou Y não existe, porque eu não estava lá. Ah, mas tem os itãs. Os itãs é aquela questão que eu venho batendo na tecla. Um bom pesquisador, ele entende que por trás de toda fábula, de toda metáfora, de todo itã, um teólogo que estuda a Bíblia, o contexto que ela foi escrita, para quem ela foi escrito, as parábolas, sabe que tem um fundo moral atrás disso. E ler o Itã ao pé da letra, como se lê, é como se você fosse ler o Antigo Testamento na Bíblia ao pé da letra, ué. Nós temos que nos atentar ao fundo moral, que é lindo, é maravilhoso, é magnífico. Agora nós vamos ficar nessa discussão ridícula, desvalorizando a cultura que foi construída no Brasil, uma cultura que é assim miscigenada, uma cultura que merece assim respeito. Poxa, eu, por exemplo, eu me iniciei em Ifá, eu sou um moifá, e nem por isso eu deixei de cultuar e acreditar nos meus orixás, na moda brasileirada, que eu sempre cultuei, que eu sempre fiz. Poxa, eu sou de um Logoedé que eu acredito que tem um caminho. Ah, mas o Logoedé não tem caminho. Tá, não tem pra você, bacana. Pra mim tem e tá dando certo.
Eu sou de um Ogum que tem caminho. Ah, o Ogum não tem caminho. Não tem pra você. Pra mim tem. Eu dou comida a ele desse jeito, abre aspas, né? Como eu disse anteriormente, uma outra oportunidade, quem tiver interesse eu vou explicar. Orixá não precisa comer, até porque ele não sente fome. Ele é pleno de axé. É uma troca, é uma dinâmica de axé que é em benefício do nosso corpo vital. Esse é um outro assunto. Podemos discutir posteriormente. Mas daí você querer desfazer daquilo que o outro cultua, não faça isso. Preserve teus valores, mas preserve o valor do outro também. Porque você não sabe a estrada do outro. Né? Farofa boa é aquela que é passada no seu corpo e te deixa de pé. Orixá bom é aquele que não te deixa dançar na vida, não que dança bonito no barracão, ou que faz você se mostrar, né, conquistar um certo status ao ponto de negar as suas origens primitivas em contrapartida de uma nova aquisição de estilo de vida espiritual. Sabe por que eu acho legal essa questão do culto a Orúmila? Porque Orúmila não tem preconceito. Orúmila vai lá e fala bem assim: cultua tua Ubanda, cultua teu Candomblé, cultua tua Kibanda, seja lá o que você quiser cultuar. Mas aí vem o povo que todo culto, toda religião é composta de quê? Seres humanos. Seres humanos são seres pensantes. Deveriam ser, na teoria deveriam ser. E esses seres, alguns são alienados, enviesados, fechados para outras possibilidades. Enquanto outros não são abertos. Não é necessário ferir a crença do outro. Não é necessário desfazer da crença do outro. Se aqui, dentro do nosso culto miscigenado, eu dou comida a Iemanjá ou Ogunté, alimentando Ogum junto com Iemanjá, kkkk, mas isso não existe. Para mim dá certo. E se para mim dá certo, time que se ganha não se mexe. Pronto, é meu veredito. Ah, tá rindo de mim? Tá rindo de minha cara? Bacana, legal. O que tá dando certo para você, provavelmente não vai dar certo para mim. E vice-versa. O que deveria acontecer, na verdade, seria o ecumenismo, uma fusão de respeito à diversidade de crença. E isso não está ocorrendo porque está partindo do próprio povo do candomblé. E eu não falo só do povo externo ao culto do candomblé. Eu falo do próprio povo do candomblé também. As pessoas estão numa loucura pelo purismo agora que, meu Deus, a Godô já não existe mais, a Ganju já não existe mais. Enfim, nós sabemos que existe orixás independentes, sabemos. Quem estuda não é burro para entender isso. Desculpa o termo grosso, eu não gosto de utilizar esse termo, tá? Nós sabemos que existem cultos específicos, mas também querer excluir alguns cultos dentro da nossa cultura que é miscigenada, resultado de diáspora, resultado da fusão de outras culturas afro-ameríndias, é como se você olhasse para o outro e falasse: olha, esse Deus aí que você acredita, ele não existe, o meu é que existe. Como você prova isso? Através de escritos? Porque a maioria da tradição iorubá, banto, jeje, seja lá o que for, é embasada na oralidade. O escrito é moderno, é agora. É oralidade. E querer deter o conhecimento para humilhar o outro, isso é muito feio. Então vamos repensar direito. Vamos respeitar. Se você não acredita que dentro desse culto miscigenado exista caminhos de orixá, por exemplo, respeita quem acredita. Eu acredito. Porque o problema não está no culto, não está na religião, não está na seita, está nas pessoas. Porque as divindades, em momento algum, chegaram para algum de nós e falaram: olha, isso não é assim. Ou isso não é assado. Até hoje a farofa que eu mexi deu certo. Até hoje as loucuras que eu fiz, como já citaram, tentando me ofender, deu certo. E muitos
que se julgam tão bons ao ponto de fazerem certo dentro de um purismo que, meu Deus, ai, o meu axé é o mais puro, a minha casa de axé é a mais pura, a minha linhagem de axé é a mais pura, nós estamos próximos à fonte. Fica com a sua fonte, passa a sua fome sozinho, porque eu não vou passar fome para ficar próximo a essa fonte. A gente tem que ter cuidado com isso. Dói, eu conheci amigos que tiraram do bolso ao ponto de não ter o que dar de comer para os filhos, para ir para casas famosas de nomes. Ah, porque lá é muito puro, sabe? É muito africano. Gente, bobagem, para com isso. O orixá, se você rezar um Pai Nosso, ele vai te ouvir. Se você rezar uma Ave Maria, ele vai te ouvir. Não, não é loucura não. Sabe o que é isso? Amor incondicional. E orixá é isso. O orixá não vai te entender só Yorubá, Banto, Jeje, não. O orixá ultrapassa isso. Eu sou amante do culto a Ifá, por exemplo, reafirmando mais uma vez, e eu não tenho essa palhaçada que muitos estão tendo por aí de desfazer do outro, de desfazer do orixá do outro, dizer que isso não existe, aquilo não existe. Tá feio. E hoje eu vi umas coisas que realmente não deu para guardar. E aí a gente tem que comentar sim, porque se a gente acredita em algo, a gente deve defender esse algo. E tudo que é bom, que vem para acrescentar, a gente abraça também. Eu tenho buscado isso para minha vida. Ah, babá, tem uma iniciação xamânica. Bora lá. É para acrescentar? Ah, babá, vamos se aprofundar mais em Ifá. Bora lá, se eu tiver dinheiro. É para acrescentar? Bacana. Ah, babá, tem um reiki ali, uma linhagem. Poxa, vamos lá. Eu sou a favor da espiritualidade e não da vaidade. Espero que todos tenham me entendido. Me perdoem se porventura eu fui arrogante, não foi a intenção. Mas é porque tem coisas que eu não posso deixar passar batido. A bênção a todos. Ibaxé. Breve teremos aí vídeos novos.